Pronto, estamos ao vivo aqui na nossa live. Boa noite a todos que ainda não entraram, que estão assistindo essa live no futuro. Sejam todos muito bem-vindos. Em alguns instantes começam a entrar os nossos primeiros seguidores aqui, os nossos primeiros internautas. Deixa eu só abrir o chat aqui. Essas lives no YouTube são interessantes porque as pessoas demoram alguns segundos para entrar. Quando é no Instagram, você já começa a live com 10, 20 pessoas online. Já entrou o primeiro aqui. Quem entrou aí, que eu não consigo ver ainda, por favor, me diga se está nos vendo e ouvindo bem. Pronto. Boa noite, Joyce Pereira, bem-vinda. Clara Aguiar, boa noite. Pio Wise, boa noite. Samuel, tudo bom, Samuel? Tudo bom por aqui também. Boa noite, Liane Reis, Paulo Sérgio, Vladimir, Marília Alcântara, Cid, Jorge Sapata, Márcio Fernandes, Davi Gabriel, sejam bem-vindos à nossa live aqui, mais uma live no canal Genealogia para Iniciantes. Gente, pelo amor de Deus, deixa um like, tá bom? Vão entrando aí, deixando o like. Você também que está assistindo a live no futuro, deixa o like. Ajuda demais o canal. A nossa meta aí é chegar aos 20 mil inscritos até o final do ano. Estamos a caminho e nós vamos conseguir com a ajuda de vocês. O like é importantíssimo. Márcio Fernandes, boa noite. Luiz Carlos, boa noite. Vamos ver se a gente chega aos 20 aqui para a gente começar o que interessa. Sejam todos bem-vindos, todo mundo deixando o like aí, por favor. Compartilhem a live também, se vocês quiserem, tá bom? Nos grupos aí de WhatsApp. Bem, gente, vamos começando aqui a nossa live. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Então, o motivo da live é que Portugal marcou, né, o Congresso português já tem marcada a data para votação da PL 72, que é um projeto de lei, aliás, do PL 72, que é um projeto de lei do governo português, que visa impor uma data limite para a lei de nacionalidade portuguesa via judeu-sefardita. Essa data seria dia 31 de dezembro de 2023. Então, há um trâmite lá no Congresso português, né, que vai ser seguido, né, e o Carlos é uma pessoa que acompanha muito, é um estudioso desse processo legislativo português e também acompanha diariamente todo o trâmite desse PL lá no Congresso português. O Carlos Lemos é um grande parceiro, é um grande genealogista, com muita experiência também nesse processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. Os processos do Carlos são muito bem feitos, muito bem embasados, muito caprichados, e é uma pessoa com quem eu me aconselho e me informo constantemente. Carlos, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Genealogia para Iniciantes. É um prazer enorme tê-lo aqui, nos passando um pouco do seu conhecimento aí. Fala um pouco aí para as pessoas quem é você, como é que você trabalha e como é que você acompanha esse processo legislativo lá em Portugal. Boa noite, Rani, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia para quem assistir depois, né? Sejam bem-vindos, é um momento importante para a gente trocar algumas ideias aqui, saber do status da lei e aí, tratar de outros temas também que vocês quiserem, tá? Eu sou engenheiro de software de formação, sou auditor e também sou genealogista, né? Fui fisgado pela genealogia anos atrás, na pesquisa dos meus próprios familiares e fui trilhando esse caminho aí que vocês também devem estar começando, né? É fascinante porque a gente começa a buscar as origens
e depois a gente descobre também essa ascendência judaica, a possibilidade de uma cidadania portuguesa que pode não só abrir as portas inicialmente para a gente, mas é um legado para a família, né? Porque tem um efeito dominó. Você consegue a cidadania, o cônjuge consegue, os filhos conseguem, aí os filhos depois vão ter outros filhos. Então é uma coisa que vai se perpetuar, né? É uma grande aquisição, um grande legado, tá? Então é isso, a minha história com a genealogia começou com a pesquisa familiar e depois se tornou uma atividade profissional, tá? Sou realmente apaixonado por genealogia, por história, história medieval, e os processos, como o Rani falou, né, cada estudo genealógico, eu digo que é uma tese, né, uma tese aí variando de 100 a 120 páginas, de um trabalho que tem que ser muito bem feito, devido às exigências da CIO, né, a CIO tem realmente aumentado muito o nível de exigência, e a gente tem que se adaptar, cada vez mais fazer trabalhos muito bem feitos, né, para evitar ao máximo as exigências. Né? Hoje o padrão é ter uma exigência, mas a gente procura atingir a perfeição. Né? Não ter exigência nenhuma significa que o trabalho foi perfeito e que convenceu o analista lá da CIO. Né? Cada um pensa de uma maneira. Então é isso, vamos falar um pouco aí sobre a lei e outros temas que vocês quiserem. Pois é, deixando bem claro aqui para vocês que nem eu nem o Carlos somos advogados e somos especialistas em direito português, mas nós estamos mergulhados nesse mundo de cidadania portuguesa e de genealogia diariamente. Eu passo o dia inteiro trabalhando com isso. Né? E nós nos informamos também, temos as nossas fontes, conversamos com advogados lá em Portugal. Eu não sou completamente leigo em matéria de direito, porque, para quem não sabe, eu trabalho num grande banco, né? Eu trabalho no Banco do Brasil, trabalho com o portal jurídico da empresa e trabalho todos os dias com advogados lá no Banco do Brasil. Eu vou a audiências judiciais todos os dias, então eu tenho noções de direito, realmente, apesar de não ser advogado, né? Carlos, em que estágio está esse projeto de lei 72 que visa impor uma data limite para a lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita? Qual o estágio dele lá no Congresso português hoje? Ok, Rani. Apenas abrindo um parêntese, realmente eu também não sou advogado, mas eu já fui consultor legislativo concursado, né? Trabalhei por mais de 2 anos analisando justamente projetos de lei, fazendo pareceres técnicos. Então, por isso eu conheci um pouquinho do processo legislativo brasileiro e, por conseguinte, do português também, né? E como esse tema dos projetos que afetam a nacionalidade pela via sefardita interessam muito a todos nós, eu comecei a acompanhar mais de perto há alguns anos, tá? Então, qual é o estágio mesmo desse projeto de lei 72? Ele foi apresentado no mês de abril pelo governo, né? É um projeto do governo. E nós sabemos que o governo português tem a maioria dos assentos no parlamento. Então, para o governo aprovar um projeto em que ele tenha a maioria dos assentos, é claro, né, é muito mais fácil do que um partido que tem um deputado, 2 deputados, etc. Então, essa é uma coisa que a gente deve pensar bem. A probabilidade de ser aprovado é maior nesse caso, tá? Então, foi apresentado no mês de abril, depois o projeto passou pelo estudo de várias comissões. A primeira é que trata da constitucionalidade. E essa comissão votou por unanimidade, dizendo que está tudo ok. Depois, o projeto solicitou-se o parecer de várias outras entidades, tá? Como, por exemplo, a Ordem dos Advogados, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura, e todos esses órgãos deram parecer favorável. A CIO, a Comunidade Israelita de Lisboa, enviou um parecer técnico, um parecer jurídico, que ela contratou de grandes especialistas, um grande escritório em Portugal,
E esse parecer foi encaminhado para o presidente da comissão que trata desse projeto, tá? E ela fez um parecer aí com 40, 50 páginas, mais ou menos, bem interessante, defendendo os sefarditas, defendendo a constitucionalidade, né? Que não haja realmente essa infringência dos direitos que nós temos. E, por fim, o projeto foi pautado para a primeira votação em plenário no dia 13 de outubro deste ano. E eu vi hoje que eles já alteraram para o dia 12. Então já temos menos um dia. Vai ser na quinta-feira a primeira votação desse projeto. Como funciona o processo legislativo português? Isso é interessante a gente entender, né? O trâmite normal de um projeto apresentado à Assembleia da República é passar pela mesa que recebe, né, a primeira comissão, depois ele é registrado, há um parecer da comissão, o que já foi feito, e depois ela solicita pareceres de diversos órgãos, isso já foi feito. E aí vem a primeira votação no plenário, é o que vai acontecer no dia 12, tá? Se o projeto for rejeitado, ele não pode mais ser apresentado na mesma legislatura. Se o projeto for aprovado na generalidade, quer dizer, o texto original apresentado nas comissões e votado no plenário, aprovado significa que foi aprovado na generalidade. Aí quais são as possíveis consequências? Ele pode ir para estudos e aperfeiçoamentos das especialidades, onde novas proposições de alteração pode ser feita, né? E depois estudo novamente pelas comissões, e finalmente vem para uma votação final no plenário, tá? Essas comissões anteriores, elas podem fazer uma votação também e aprovar antes de ir para a votação final no plenário. Uma vez que o projeto seja aprovado, ele vai para a redação final, o parlamento emite um decreto, e esse decreto vai para o presidente da República, que pode promulgar ou não. Se ele não promulgar, o parlamento vai tratar do assunto e poderá derrubar esse veto e, por fim, a lei ser publicada, tá? Esse é o processo legislativo. É assim que funciona, né? Todos os projetos de lei, sejam do Brasil ou de Portugal, precisam ser votados 2 vezes. Tá? Então, se o parlamento seguir o rito, nós teremos pelo menos essa votação e outra votação, uma segunda votação em plenário, né? Agora, o que eles podem fazer, não tem como prever, né? O projeto pode ser aprovado com o texto original, que diz que realmente a possibilidade de aquisição da cidadania portuguesa pela via sefardita só vai até 31 de dezembro deste ano. Esse é o texto original, né? A partir de 1º de janeiro, não seria possível. O que pode acontecer também? A alteração do texto, não é? Por exemplo, o texto pode ser alterado para que a data de término não seja 31 de dezembro deste ano. Pode ser um mês seguinte, 6 meses, um ano, não se sabe, né? Tudo isso pode acontecer. E o melhor dos mundos seria se o projeto fosse rejeitado. Na primeira votação, se ele for rejeitado, eles chamam até de projeto chumbado. O projeto foi chumbado, significa que já era, foi para o ralo, ele não vai prosseguir nas comissões, não vai ter uma votação nas especialidades, tá? Então, esse é o estágio atual do projeto. A gente espera aí a primeira votação na quinta-feira e no final da quinta-feira, ou no máximo na sexta-feira, a gente vai saber o que aconteceu. Carlos, como é que você vê essa lei sefardita hoje lá em Portugal? Há pressões de imprensa, de determinados setores da sociedade, para que seja extinta essa lei.
como ocorreu lá na Espanha, que foi uma lei que durou pouco tempo, essa lei específica da nacionalidade sefardita. Como é que você está vendo esse cenário social lá em Portugal? E se você acha que o parlamento pode sofrer influência, digamos assim, desses setores da sociedade? Rani, existe uma pressão social, uma pressão da mídia, por diversas razões. Não é? Uma que isso pesou muito foi a questão da banalização da cidadania portuguesa por essa via. Empresas oferecendo, até em outros países, com outdoors, oferecendo a cidadania portuguesa, como se fosse assim, olha, você paga e você leva a cidadania. Uma coisa muito fácil, entendeu? Muito Então, fácil. essa banalização chamou a atenção da mídia, chamou a atenção daqueles que são conservadores, né? Depois tivemos o caso do Abraham Abramovich, que era não sei se ainda é o dono do Chelsea, né? Acho que ele Que vendeu. conseguiu uma cidadania muito rapidamente. Ele entrou com um processo na CIP, que é a Comunidade Israelita do Porto. E não certifica mais, né? Importante. Não certifica mais. E Apenas no a caso aí a comunidade certificação é só para praticantes, né? Ou pessoa que comprove que pratica o judaísmo, está associado a uma sinagoga. Então é um processo mais célere, quando era realmente, quando se funcionava esse tipo de certificação. E depois iria para a conservatória, e num processo muito rápido, aconteceu que o Abramovich conseguiu a cidadania. E isso chamou a atenção. Houve uma abertura de investigação, todo um escândalo, né? A mídia aproveita o momento, e foi naquele calor do escândalo do Abramovich, né? Escândalo, entre aspas, porque não provaram nada até agora. E o início da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que o parlamento, o governo português, na verdade, emitiu o decreto 26 de 2022, em que endureceu as regras, né, a questão dos vínculos, de provar vínculos a Portugal, né, o que antes não havia na lei da nacionalidade, a pessoa ter que comprovar que tem uma herança de imóvel, causa mortes, uma participação em empresas, em sociedades cooperativas, ou viagens regulares a Portugal ao longo da vida. Isso não havia. E eles colocaram naquele decreto como uma resposta, digamos, à sociedade, né? Então, realmente, existe uma pressão, há vários partidos que são contra a cidadania, que querem realmente finalizar, né? Cessar essa possibilidade em 31 de dezembro. A exemplo da Espanha, que colocou de 2015 a 2019 essa oportunidade, né? Para aqueles que comprovassem ser judeus ou descendentes de judeus sefarditas ibéricos. Então, eles dizem, se a Espanha já fez, já fechou, aqui já passou da hora de fechar também. E aí colocam toda essa questão da banalização e tal e tal. Existe essa pressão, mas é lógico que existem também muitas entidades defendendo, né? A própria CIL, outras sinagogas, outras comunidades judaicas, a sociedade também, uma parte da sociedade. Então, tudo pode acontecer, e vamos torcer para o melhor, né? Porque aqui no Brasil, nós temos aí 210, 212 milhões de habitantes. A gente pode imaginar aí uns 150 milhões de brasileiros que descendem de judeus, né? É importante, muito importante. É isso mesmo. É uma coisa né? impressionante a quantidade de brasileiros que descendem deles e podem ter esse direito e não sabem, né? Exato. Quantas pessoas sabem, né? Então, eliminar um direito antes que as pessoas saibam, né? Os 99,99% dos descendentes não sabem, é realmente uma situação inconstitucional até, né? Você não trata com igualdade a todos. Alguns se beneficiaram, mas 99% das pessoas não se beneficiaram. Então, da lei do retorno, né? É a lei da reparação e, para alguns, do retorno, porque algumas pessoas, quando descobrem que realmente são descendentes, retornam ao judaísmo.
Acontece, né? Sim, eu conheço vários casos. Vários casos. E também a questão da identidade cultural com toda a história judaica, né? Então, porque o Brasil foi formado por várias etnias, né? Os povos originários, os africanos, na situação lamentável da escravatura, né? Os europeus e os judeus, né? Nós tivemos uma situação muito interessante, por exemplo, no Nordeste, em Pernambuco, em que, em determinada época, duas, três pessoas a cada quatro eram realmente judeus, né? Cristãos novos. Então, é preciso que todo mundo tenha essa consciência e busque na sua árvore, nas suas pesquisas, né? A sua ancestralidade, independente de qualquer coisa, independente de cidadania, de qualquer outra coisa, né? Saber de onde viemos nos ajuda a saber para onde iremos, né? Perfeito. E pegando esse gancho aí, Carlos, que você falou agora da importância de sabermos a nossa genealogia, a nossa ancestralidade, isso aí vai mudar completamente, eu te garanto, a sua visão de mundo e de si mesmos. Você refletir sobre o que os ancestrais passaram, principalmente os judeus sefarditas, que foram perseguidos lá na época pelo Estado português, foram perseguidos aqui no Brasil, é algo estarrecedor. Eles têm uma história assim de muito sofrimento, muita resiliência. É impressionante. É impressionante. Todo mundo tem que conhecer essa história aí. Até mesmo para aquelas pessoas que pleiteiam uma cidadania europeia, seja ela portuguesa, italiana, alemã, espanhola, seja ela qual for, gente, você tem que conhecer a história daqueles antepassados que estão te dando esse presente, que estão te dando essa cidadania europeia. Já imaginou você na Europa, em qualquer outro lugar do mundo, e você fala para alguém que é cidadão português, e a pessoa te pergunta como você conseguiu? Você vai falar através de um judeu perseguido pela Inquisição. Você não sabe nem quem foi esse judeu, nem o nome dele, você não sabe o que ele passou, você não conhece a história desse ancestral, é extremamente constrangedor. Constrangedor, para dizer o mínimo. Então, nós que temos assim cidadanias europeias através dos ancestrais, sejam eles sefarditas ou não, nós temos a obrigação de conhecer a história deles. Obrigação. E a genealogia está aqui para isso. Tá bom? Verdade, isso é um ponto muito importante, né? E isso, como o Rani falou, não se prender apenas à ancestralidade judaica, né? Nós temos ancestralidade indígena. Muitos descobrem, como eu descobri, a ancestralidade indígena por meio de teste de DNA e depois comprovado oralmente por uma tia-avó. Então, assim, é muito gratificante saber que nós temos essas raízes, né? Raízes árabes também, povos semitas, né? Os africanos, de qual parte da África nós temos ancestrais, né? Os testes genéticos ajudam nesse ponto, né? Saber, por exemplo, algum judeu do Maghreb, Marrocos, Nigéria, Líbia, né? Que são judeus que fugiram da Península Ibérica durante a Inquisição. Então, é muito importante a gente usar a genealogia, a genética, os contatos com as pessoas que estão pesquisando, conversar com os familiares mais idosos. Tudo isso é uma missão, um caminho de descobertas que vai cada vez mais mostrando as nossas raízes, né? De onde viemos. Nós somos o produto de milhares e milhares e milhares de vidas que vieram antes de nós, né? Então, vamos tentar conhecer um pouquinho deles. Exato. Rapidamente aqui, semana passada eu estive no médico e fui surpreendido com uma série de perguntas sobre os meus ancestrais. Que eles morreram, quais eram as doenças, aonde viviam. Enfim, eu estava preparado para isso, obviamente, eu soube responder todas as perguntas. E ele me falando dessa importância de você conhecer a história da sua família e principalmente essas doenças pré-existentes também. É apenas uma das contribuições da genealogia. E outra experiência fantástica também que eu já tive e que vocês podem ter também
estar em determinado lugar, por exemplo, determinada cidade turística, e você ter a noção de que os seus ancestrais viveram ali, e você conhecer a história deles. Aquela experiência naquele lugar, naquela cidade, vai ser muito mais enriquecedora, muito mais marcante na sua vida, se você souber a história daqueles ancestrais que estiveram ali. Tá É bom? verdade. Isso acontece, né? Eu sempre comparo essa situação com os filhotinhos de tartarugas, né? A tartaruga vem de longe, coloca os ovos lá na praia e ela vai embora. Os filhotes nascem também, vão embora, né? Os que sobrevivem, um ano, dois, três depois, eles vão voltar para aquele lugar. E por que eles voltam, né? Porque há um ciclo, né? É isso que a gente sente que, poxa, esse lugar aqui, eu tenho uma sensação de pertencimento a esse lugar. Por que será essa sensação, né? Se você pesquisar, vai acabar descobrindo que teve antepassados naquela região. É importante. E, eventualmente, descobrir fontes históricas, documentos paroquiais, etc., que podem aumentar aí um ramo da sua árvore, né? Chegar a ancestrais com histórias fabulosas. Isso, exatamente. Carlos, voltando aí para o nosso tema da live, esse PL, na verdade, 72, eu queria que você nos dissesse, por gentileza, falar sobre outros processos que já tramitaram lá na Assembleia da República Portuguesa e que ainda tramitam lá, né, relacionados a esse tema da via sefardita. Certo. Antes, eu queria só fazer mais um adendo aqui. Caso esse projeto 72 seja aprovado, vá à sanção, né, lá do presidente, ainda precisará de uma regulamentação. O texto diz que em até 90 dias o governo tem que regulamentar, ou seja, ele tem que emitir um decreto dizendo como é que a lei vai ser operacionalizada, tá? Então isso ainda, quem sabe, né? Se não vai, pode nos dar um respiro. Mas é melhor contar com a data de 31 de dezembro. Essa é a coisa mais segura, tá? Sim, quanto a outros projetos, no ano passado, houve um projeto que queria realmente finalizar, e ele foi votado e foi reprovado na primeira votação. Esse aí acabou, né? Mas existem outros, inclusive existe um projeto, que é o projeto 127, que foi apresentado no ano passado, em 3 de junho, no parlamento. Tá? Ele é um projeto do Partido Livre, e o objetivo desse projeto é trazer algumas situações mais flexíveis para a comprovação dos vínculos a Portugal. Tá? O projeto 127 coloca na linha B do artigo 6, número 7, dizendo assim, ó, da existência do estabelecimento de laços atuais com a comunidade nacional, comprováveis através da pertença a organizações de preservação e promoção da cultura e da língua portuguesa, ou da valorização e preservação dos laços que unem os sefarditas a Portugal, ou de visitas regulares ao território nacional, com vista à participação ativa na vida cívica, econômica, social e cultural da comunidade, ou ao desenvolvimento de atividades profissional, de investigação científica ou cívica, nos 3 anos anteriores ao pedido ou da titularidade de autorização de residência. Vejam, esses são requisitos para comprovação da ligação, né, dos laços, dos vínculos com Portugal que esse projeto colocou. E o que aconteceu com esse projeto? Ele passou por algumas comissões, tramitou, teve parecer da CIO, parecer da comunidade israelita do Porto, da comunidade israelita de Lisboa, da comunidade israelita de Belmonte. Então, as grandes sinagogas se manifestaram.
E foi um projeto que teve uma, digamos assim, simpatia do parlamento. Mas o que aconteceu? Ele está parado aqui, eu vejo, ó, discussão da generalidade, 23 de junho de 2022. Ou seja, ele ainda não passou pela primeira votação, e já faz mais de um ano que está parado, desde junho do ano passado. É um projeto bom, não é? Não é os melhores, mas é um projeto que já abre novas possibilidades, só que está parado. E o projeto do governo, que foi apresentado em abril de 2023, está andando aí de forma mais rápida. Então, existe esse projeto 127, que é bom. Esse projeto, o PL 72, que é péssimo, ele finaliza. E há outros projetos também. Há outros projetos que visam ou dar continuidade ou extinguir. Então, por isso que o assunto é muito assim, agitado, sabe? Porque há uma pressão parlamentar, há uma pressão da sociedade, da mídia. Uns grupos querem continuar, outros grupos querem finalizar. Então, no meio dessa confusão, a gente tem que aproveitar o tempo que resta, né? Contar com 31 de dezembro, que é o mais sensato. O que vier de positivo depois, se vier, será um bônus, né? Exatamente. É assim que nós trabalhamos hoje, contando que essa lei seja extinta no dia 31 de dezembro de 2023. E em cima disso aí, a pergunta que eu mais ouço, Carlos, todos os dias é se ainda dá tempo da entrada no processo. Essa é uma pergunta recorrente. É recorrente e é uma pergunta que exige uma ponderação, né, de cada um, uma reflexão do esforço que será necessário para conseguir conquistar um objetivo tão grande como esse. Né? Dá tempo? Dá, dependendo de algumas variantes. Né? Primeiro, você tem na sua árvore uma linhagem que chegue a um judeu sefardita certificado, seja Antônio Bicudo Carneiro, Sebastião de Freitas, Branca Dias, Brites Mendes Vasconcelos, Maria de Herede, e tantos outros, né? São centenas, na verdade são centenas. Essa é a primeira coisa. Chego, eu tenho aqui na minha árvore, vejo lá o símbolo da CIO, certificado, aprovado, ótimo. Segunda coisa que precisa ser feita é a análise detalhada da documentação existente na árvore. Naquele caminho que leva ao judeu sefardita, né? Seus pais, seus avós, seus bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, e até 15, 16, 17 gerações, a gente precisa ter certeza que a documentação existente nos perfis do Family Search, que é a árvore genealógica, as documentações que você tem de cartório dos seus pais, avós, bisavós, junto com a bibliografia especializada, se todo esse conjunto de documentação contém as provas de ligação entre essas gerações. Né? Você precisa provar, por exemplo, só para simplificar, que o seu pai foi casado com sua mãe, ou é casado com a sua mãe, seu pai é filho do seu avô com sua avó, aí, supondo que a sua linhagem vai pela sua avó, e sua avó era filha dos seus bisavós, e aí tem que ir subindo, tá? Uma vez que existe essa documentação, e isso precisa idealmente ser analisado por um genealogista, porque ele sabe como a CIO trabalha, sabe quais são os tipos de provas exigidas, né? Então, uma vez que essa análise é feita por um genealogista e diga assim, olha, ok, você possui uma linhagem que chega a um judeu sefardita e nós temos as provas necessárias para a fase do relatório. Né? O relatório é o estudo genealógico que vai colocar todas essas provas num documento, né, numa peça, digamos assim, como uma tese, vai encadear tudo isso, colocar todos os argumentos, todos os formulários exigidos pela CIO, preparar o seu estudo e protocolar lá na CIO. Então, se houver essa viabilidade documental, ainda dá tempo de fazer o seu estudo. E uma vez que seu estudo seja feito e protocolado na CIO,
Em questões de 2, 3 dias, a CIL vai enviar o número do seu protocolo, o número do seu processo. E no dia seguinte você já pode dar entrada no seu pedido de cidadania na conservatória. Porque quando você der entrada na conservatória, se a lei mudar, mesmo assim você terá o seu direito garantido. Porque vai valer a lei do momento em que você entrar com seu pedido na conservatória. A pergunta da Liane Reis aí está respondida, né, Liane? Tem que dar entrada na CIL, quando tiver o número lá do processo da CIL, você já dá entrada na conservatória, com os demais documentos que a conservatória pede. É importante que se diga, Carlos, que eu vi aí algumas pessoas que vieram até mim, que estão esperando o certificado da CIL sair para dar entrada na conservatória. Então, nós não temos esse tempo. Nós não podemos esperar o certificado da CIL sair, porque está demorado. Hoje em dia está demorando aí uma média de 1 ano e meio para sair esse certificado. Então, você vai ter que dar entrada na conservatória sem o certificado. Tá bom? Não dá tempo. Não dá tempo de esperar, porque antigamente um processo de certificação na CIL demorava 6 a 7 meses. Era muito rápido. Rápido, muito rápido. Né? O processo era bem mais protocolava o processo, o relatório, em 3 meses a CIL pedia o donativo e mais 3 meses saiu o certificado. Então, as pessoas resolviam esperar o certificado, porque mandariam todos os documentos para a conservatória completos, sem faltar o certificado. Né? Mas hoje não dá. Se você esperar 1 ano e meio para receber o seu certificado, a lei pode finalizar em dezembro. E aí já era. Não adianta ter o certificado na mão e não poder dar entrada na conservatória. Então, assim, recebeu o número do processo, no dia seguinte, de preferência, entra com o kit de documentos, envia para a conservatória, porque ela vai recepcionar e vai gerar a chave do seu processo. E você vai poder acompanhar pela internet a evolução do seu processo na conservatória. Importante que muita gente me pergunta tem como acompanhar o processo da CIL, o processo de certificação da CIL pela internet e tal? Como é que a gente vai acompanhar? Não dá. Esse processo ele vai tramitar na CIL em 2 fases. A pré-análise, que está durando aí praticamente 1 ano, né, 10 a 12 meses. Aí ela pede o donativo e depois a fase da análise genealógica, historial, que eles chamam. Aí mais uns 4, 5 meses e sai aí o seu certificado. Né? Se houver alguma exigência, o genealogista vai responder. Então, a comunicação com a CIL é feita ou pelo genealogista que está cuidando do seu processo de ponta a ponta, ou se for você que dê entrada no processo, também pode acompanhar via e-mail. Só via e-mail, não tem jeito. E a CIL não é de responder rápido não, viu? A CIL é muito sigilosa, nós não temos acesso ao processo lá, como é que está tramitando as fases, nós não temos acesso aos nomes dos analistas, são cerca de 50 analistas, aí eles chamam analistas historiais, que analisam o teu processo na fase final, na primeira fase e na fase final também. Então, é muito comum hoje em dia que eles peçam mais documentos, peçam mais informações, não é? E está ocorrendo muito isso. A gente está se deparando aí com muitas pendências, né? Muitas exigências deles. E muita gente, hoje mesmo, já chegaram para mim e falando assim que o meu trabalho era só fazer o processo e enviar para a CIL. E pronto, acabou. Mas não é bem assim. Se fosse assim, seria o melhor dos mundos para mim. Eu estaria muito feliz. Mas a gente fica acompanhando o teu processo durante os 18 meses, que é o prazo que está durando hoje. E a fase mais difícil do processo para a gente são essas exigências lá que os analistas pedem lá na CIL. Não é isso, Carlos? Exatamente, exatamente. E assim, né, pessoal, sabendo dessas coisas, quando a gente dá a entrada no processo, é preciso gerenciar um pouco a ansiedade, sabe? Porque Exato. muitas vezes a pessoa fica muito ansiosa, aí todo mês pergunta, como é que está o meu processo? Houve alguma notícia, alguma novidade? É natural que a pessoa tenha ansiedade, mas sabendo que
a CIO tem essa fase de pré-análise, que hoje está demorando de 10 a 12 meses, é melhor já colocar na mente, né? Eu vou esperar aí 10 a 12 meses para saber o final dessa pré-análise, que é quando ela pede o donativo. Aí você paga lá os donativos, né? 500 euros para o processo principal, 250 euros para os processos adicionais, de familiares que tenham em comum com você até os bisavós, né? Primos, irmãos, às vezes o pai ou a mãe que tiver na linhagem, né? Tios. Então, essas pessoas podem, sobrinhos, netos, podem ter processos adicionais com donativo reduzido para 250 euros. Depois que você pagar o donativo, aí o seu processo vai para a fase final, não é? Aumenta a expectativa, porque são mais 4, 5 meses para sair lá o seu certificado. Tá? Então, esse é o tempo médio hoje da CIO, 1 ano e meio. E o tempo da conservatória? Aí varia um pouco, né? Porque tem a CP, que é a conservatória lá do Porto, né? Arquivo Central do Porto, que demora hoje em torno de 2 a 2 anos e meio. Eu diria que mais para 2 anos e meio, devido ao volume. E em Lisboa, a conservatória é muito tumultuada. Hoje você tem que contar com 3 anos. Mas se o seu processo estiver tramitando em paralelo conservatória e CIO, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma cidadania num tempo mais curto, né? Porque se você colocar a linha do tempo, a CIO, 1 ano e meio, e a conservatória, 2 anos e meio, no Porto, então você vai ter 2 anos e meio. Se esperasse o certificado 1 ano e meio e depois dessa entrada, aí você teria 4 anos de duração. Né? Então é isso, são os tempos médios aí para a gente poder gerenciar um pouco a ansiedade. Isso, lembrando que esse processo na conservatória tem como você acompanhar, você vai receber aí um código de rastreio, você acompanha na página deles, né? E é demorado também, geralmente. Por que nós adotamos essa estratégia de mandar o certificado depois? Né? Justamente porque o processo na conservatória demora. Eles vão demorar aí pelo menos 1 ano e meio para pegar no seu processo, até mais, né? E essa análise do documento vai acontecer lá para a quarta fase, se não me engano, é a quarta, das 7 fases lá na conservatória. Por isso que dá tempo você enviar esse documento depois, né? Muita gente me questiona sobre isso, mas assim, eu trabalho com processos jurídicos também, e pelo que eu saiba, qualquer processo que você entre na justiça, você pode mandar documentos, acrescentar documentos nesse processo no decorrer dele. Não é isso mesmo, Carlos? Isso mesmo. A quarta fase hoje está demorando em torno de 1 ano e meio para chegar nela. São 7 fases. Isso na conservatória. E se a gente pensar que é o tempo que hoje a CIO está levando para emitir o certificado, dá tempo, entendeu? Dá tempo de fazer as coisas em paralelo. E se chegar na quarta fase e ainda não tiver o certificado, a conservatória vai enviar um e-mail para você solicitando o envio do certificado. E vai dar um prazo lá de 30 dias. Você pode pedir uma prorrogação e você envia o certificado via DHL, ou é o Correio Internacional, né? Ou não sei se ela vai pedir para você enviar via e-mail, porque o certificado vem da CIO como um arquivo PDF, você pode mandar via e-mail, né? E a conservatória se comunica com a CIO, né? Ela vai saber se o processo é ok, é válido, pode consultar até as documentações, as provas bibliográficas e históricas que foram apresentadas no seu processo, né? Também as fontes primárias, que são os documentos, por exemplo, paroquiais, como batismos, casamentos, óbitos, testamentos, inventários, tudo isso aí a conservatória pode checar, viu? Pode fazer uma auditoria, inclusive, do seu processo. É uma coisa muito séria, né? Muito séria. A gente se reclama muito das exigências da CIO, algumas coisas são esquisitas mesmo, extrapolam, mas é bom que sejam exigentes, porque quando você for certificado, é porque realmente foi provado que você descende de uma pessoa que viveu há 500 anos. E, consequentemente,
você vai na sua árvore, 500 anos atrás, você vai retornando, você vai voltando no tempo, né? Ano 1300, 1200, anos 1000. Então você vai ver de onde vieram seus ancestrais, né? Alguns com origens nobres, outros pessoas simples, né? Cada um com sua história e que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Isso, exatamente. Carlos, eu acho que a gente já pode abrir para as perguntas aí do pessoal, né? Se você tiver mais alguma coisa a falar sobre o PL 72, senão a gente pode abrir, você já falou muita coisa sobre ele, né? Ele nos explicou bem aqui o trâmite de que se trata, senão nós partimos para as perguntas agora. Só vou fazer mais um acréscimo com relação a esse projeto. Como comentei, né, no ano passado foi emitido o decreto 26 de 2022, em março, que passou a valer a partir de 1º de setembro, com as questões de provas de vínculos a Portugal, herança de imóveis, empresas, viagens recorrentes a Portugal, né? Isso foi feito via um decreto. Então, muitos advogados entendem que, como isso foi feito via decreto, e deveria ter sido feito via alteração na lei por meio do parlamento, abre-se uma brecha para ações judiciais invalidando essa exigência de vínculos, de provas de vínculos a Portugal. Tá? Muito importante isso aí. Isso é importante. Porém, o projeto de lei 72, ele coloca as questões dos vínculos lá. Então, no momento que esse projeto for votado e se ele for aprovado, as questões de vínculos a Portugal já não podem mais ser judicializadas, porque estarão, né? Essas regras estarão na lei da nacionalidade portuguesa, a lei 37 de 1981, tá? Então, é mais um motivo para correr e dar entrada, porque se você não tiver provas de vínculos a Portugal, né, você pode constituir vínculos no próximo ano e meio, viajaram as 2 vezes a Portugal, coisas assim, mas se você não conseguir, ainda teria talvez uma chance de, por meio de um advogado, derrubar essa exigência. Isso, mas uma vez que a lei seja aprovada e ela entre em vigor em 1º de janeiro de 2024, aí não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Isso, exatamente. Tá? Essa questão dos vínculos é importante aí que se diga, né? As pessoas falam que nunca fui a Portugal, não tenho herança lá e tal. E os advogados hoje, lá em Portugal, estão trabalhando com essa hipótese de 2 viagens que você pode fazer a Portugal, pegar uma promoção aí, passar um fim de semana lá, enfim. Até porque o legislador ele deixou essa brecha, né? Ele fala em viagens ao longo da vida, então ele não estipula qual o período dessas viagens. Então, os advogados lá em Portugal veem essa brecha para que você alegue os vínculos, faça essas viagens posteriormente. Enfim, tudo pode acontecer. Né? É uma boa alternativa aí. Carlos, Cirlei Paula, nossa querida Cirlei Paula, tem uma pergunta interessante aqui. Quais são as exigências que normalmente a CIL solicita? Normalmente, um documento adicional, se ela tiver dúvida da filiação de um ancestral, principalmente se houver a possibilidade de que seja um homônimo. Vamos supor que o seu avô seja José da Silva, o seu bisavô seja José da Silva e o seu trisavô seja José da Silva. Como é que você vai provar que cada um é quem você diz que é? Não é? Você precisa de um documento que mostre quando ele nasceu, quem foram os pais, com quem ele foi casado, qual era o nome da mãe e do pai, para diferenciar. Então, basicamente, a CIL pede documentos ou provas bibliográficas para deixar bem claro que aqueles seus avós são realmente os seus avós, que os seus bisavós são realmente os seus bisavós e os pais dos seus avós, entendeu? Então, é nesse sentido. Ou, às vezes, uma coisa muito simples,
melhorar uma imagem de um documento, corrigir uma data ou um sobrenome, uma letrinha que às vezes pode passar ali, né, um erro de digitação. Quando são essas coisas formais, essas perfumarias, é muito tranquilo. Quando pede um documento adicional, aí o que o genealogista faz? Ele olha na árvore genealógica, vê as fontes, se tiver mais alguma coisa que possa ajudar, ele já pega dali. Se houver uma fonte bibliográfica, uma grande obra, como genealogia paulistana, nobiliarquia pernambucana, etc., ele usa também, ou, não há nenhum documento a mais que possa servir. Ele trabalha em conjunto com o requerente, com o cliente, porque o cliente conhece a família e ele pode também se empenhar, fazer contato com outros familiares, contatos com outras pessoas que pesquisam a mesma família e conseguir mais um documento, um assento de casamento, um assento de batismo, ou uma certidão de cartório, entendeu? É nesse aspecto aí que a CIL pede informações ou documentação adicional. É isso mesmo. Eu vejo que a CIL se preocupa muito com homônimos, né? Antigamente, praticamente todo mundo se chamava Manuel, José, João. Determinadas regiões, esses Manuéis, João, Josés tinham os mesmos sobrenomes, né? Então, há uma chance muito grande aí de ter homônimos. Então, isso tem que estar muito bem trabalhado no estudo genealógico, muito bem documentado para que o analista se convença de que não é um homônimo, que aquele, como o Carlos falou, realmente é o seu ancestral, né? Isso aí é a nossa maior preocupação quando nós fazemos esses processos. Nós temos aqui algumas presenças de alguns colegas, né? A nossa queridíssima Viviane Pompeu, seja bem-vinda, Vivi, o Iveson Xavier, o Leonan Medeiros, que me socorre aqui muitas vezes, um grande genealogista lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Vamos para mais perguntas aqui. Mande perguntas e deixe um like aqui na live, por favor, não deixem de colocar o like aqui, é muito importante para o canal, tá bom, gente? P-Wise, Rani, na minha árvore genealógica, na parte materna, a avó da minha avó materna é do Rio Grande do Norte, tem sobrenome Cavalcante da Costa. Será que somos parentes? Com certeza. Eu acho que o Carlos tinha Cavalcantes também, né, Carlos, na árvore? Não, assim, nas primeiras gerações, não, né? Eu sou Albuquerque e a minha linhagem vai até o meu pentavô, todos do lado paterno, todos com Albuquerque, todos são Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque. Então, são 5, 6 gerações aí. Do lado materno, eu tenho Albuquerque já mais alto, aí, lá para a 7ª, 8ª geração, aí começam os Cavalcantes de Albuquerque, e aí a gente vai até Jerônimo de Albuquerque, né, como o Rani deve ir também, e tantos outros. Jerônimo aqui, né? Descende do Rui Capão. Rui Capão, Então, se você for Cavalcante, você tem uma altíssima chance de descender de judeu sefardita. Geralmente vão dar no Rui Capão, na Branca Dias, na Brits Mendes de Vasconcelos, né? Isso mesmo. Do Albuquerque aqui do Nordeste também, né, que se misturaram bastante com os Cavalcante. Sim, bastante, né? Filipe Cavalcante se casou aí com a descendente do Jerônimo de Albuquerque, né? Então, deu esse mar de gente aí, né? Mas uma coisa que eu até vi aqui uma pergunta sobre sobrenome. Eu tenho uma família que tem o sobrenome X da região Y. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, tá? Estou vendo aqui as perguntas. O sobrenome é importante, sim, se você tiver outras variantes, por exemplo, sobrenome X da região tal, né? É a família que se estabeleceu em determinado lugar, que veio, por exemplo, está no Ceará, mas veio de Pernambuco. Albuquerque, lá um ramo lá do Ceará, mas veio de Pernambuco. E aí você começa a ver na sua árvore que você descende de uma família colonial. Então, a sua chance de descender de um judeu sefardita é de 99,999999%. Tá? Agora, eu não conheço a história da minha família, só sei que o meu bisavô era Cavalcante, era Albuquerque, era Macedo. Aí você tem que trabalhar, né? Tem que
tem que realmente avançar mais para ter essa certeza. De onde veio essa família, né? Qual a origem? Você precisa regressar mais. Por isso que é importante saber da história da família, né? Pesquisar, saber de onde veio. Outra coisa importante é não desprezar, assim, não deixar como uma coisa de menos importância certos sobrenomes, principalmente os sobrenomes devocionais das mulheres. Teresa de Jesus, Teresa Maria do Espírito Santo, né? São sobrenomes devocionais muito comuns no caso das mulheres e que escondem os sobrenomes das famílias. Então, às vezes, se você se dedicar a um sobrenome simples, da Silva, Teresa de Jesus, Maria da Conceição, você, descobrindo mais documentos, vai ter uma surpresa. Isso aconteceu comigo. Eu pesquisei para em muitas direções, sobrenomes clássicos, né? Albuquerque, Velho de Melo e tal, e gastei um tempo nisso. Mas a minha grande surpresa veio de um sobrenome devocional que acabou me conectando até Adão. Muito bacana. Então, muito bacana. É muito importante a gente dedicar a mesma atenção a todos os ancestrais e saber que por trás desses nomes devocionais você vai encontrar sobrenomes de famílias de 500 anos atrás, né, que vieram para o Brasil. Eles vão te ligar a não só a Ibéria, mas os Açores, Ilhas da Madeira, ao Maghreb, né, ao norte da África, e você vai descobrir muitas coisas importantes. Então, não desistam. Minha bisavó era Maria da Conceição, era Teresa de Jesus. Investigue, descubra quem foram os pais. Aí você vai ter uma surpresa, tá bom? Isso. Muita gente acha que essas surpresas vão aparecer nos ramos nobres da árvore genealógica. Muita gente fala até que, pelos ancestrais serem pobres, não vão ter documentos. Isso é um dos mitos da genealogia, né? Não é bem assim. Na hora que você está construindo a sua árvore genealógica, se você está em busca de um ancestral sefardita, você tem que focar todos os ramos. Todos os ramos são importantes. O ancestral sefardita pode surgir daquele ramo que você menos espera. Então, eu vejo muitas árvores genealógicas desequilibradas, onde as pessoas desenvolvem bastante um único ramo, achando que vai encontrar alguma coisa ali, e deixam outros para lá. Né? Então, isso não deve acontecer. Foquem, tente desenvolver vários ramos concomitantemente. Tá bom? Que o ancestral sefardita pode surgir em qualquer um deles. O Gerson Borges tem uma pergunta interessante, né? Fora viagens, o que mais podemos fazer para aumentar os vínculos? Bem, hoje o que está na lei são as viagens, não é isso, Carlos? Isso, mas está na lei. Vai está no decreto, né? É um decreto-lei emitido pelo governo português. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa entender das leis, dos decretos, é o seguinte: o decreto, ele não diz assim, olha, para você comprovar vínculos a Portugal, você precisa exclusivamente provar que recebeu um imóvel em herança, causa-mortes, uma participação em empresa, ou que você fez viagens regulares a Portugal ao longo da vida. Ele não deixa a lista fechada. Então, há outras possibilidades. Não é? Se você conversar com um advogado que trata desses temas, ele vai te dar outras sugestões de como você pode construir esses vínculos no restinho de 2023, ao longo de 2024, para que, se no futuro a conservatória pedir uma prova de vínculos, você apresente. Entendeu? Então, não há essa coisa de, não, só é por meio desses itens aqui que eu consigo provar vínculos. Não, o decreto não diz isso. Vale o que está escrito, né? Ele não diz que você tem que fazer somente isso. E que se você, por exemplo, tem um visto para trabalho em Portugal, que você foi lá e alugou um imóvel, está morando lá, não é? Que você participou, que você fez uma pós-graduação, um mestrado em Portugal, coisas assim, que isso também não sirva.
O decreto não diz isso, tá? Então, a gente pode abrir as possibilidades, né? Aqui alguém perguntou, Wellington Dantas, né? Sobre a questão de ser considerada a língua portuguesa como vínculo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque nós temos a CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e que o Brasil faz parte. E não sei se vocês acompanharam recentemente, né? Desde o final do ano passado, que o governo português criou determinados tipos de vistos, facilitando, até para quem quer ir procurar emprego, né, para trabalhar, para ir procurar emprego, durante, acho que um prazo máximo de 6 meses, nômades digitais e coisa e tal, e facilitou esses vistos para aqueles que são oriundos de países de língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, que nós herdamos de Portugal, é realmente uma coisa que é inegável que é um vínculo. Né? É inegável que é um vínculo. Nossa cultura, nossa história, nosso jeitinho brasileiro, tudo isso foi herdado. Nosso genes, nossa culinária, praticamente tudo, né? E o interessante também é que a lei, quando fala na questão da possibilidade da cidadania portuguesa pela via sefardita, ela coloca entre os requisitos a questão da língua. Não é? Não só o português, mas algumas comunidades que falam o ladino, que era a língua utilizada pelos sefarditas. Né? É uma mistura de português com espanhol, na verdade. Né? Ainda existe o ladino, mas o português também. Então, a língua é importante. O fato de sermos brasileiros, fomos colônia, fizemos parte do império, temos uma ligação forte com Portugal. Não é? Nós somos das nossas bases de origem a Península Ibérica. Então, sim, eu acho que a língua é uma coisa importante e acho que deveria ser considerada juridicamente como uma prova de vínculo. Uma prova de vínculo maior do que você falar a língua do país fluentemente como sua língua nativa, sinceramente, eu acho que... Exato. E é importante, Carlos, que se diga que a lei de netos também requer vínculos com o país, né? E os advogados conseguiram, ao longo dos anos, ampliar esses vínculos. Né? Então, e hoje também, até hoje, eles estão tentando abrir novos vínculos aí nessa lei sefardita. Se Sim. vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer, mas você quer um vínculo maior com Portugal, por exemplo, que não está na lei, assim, de uma pessoa que mora lá em Portugal, já há algum tempo, que trabalha lá, tem emprego, óbvio que isso é um vínculo com o país. Então, muito provavelmente, os advogados vão conseguir aprovar um vínculo desse. Sim. Até porque eles conhecem as leis, sabem muito bem como usar a legislação, né? Reunir provas e argumentar e protocolar uma petição, defender. Então, há muita chance, sim. Tá? Mesmo que a pessoa não tenha feito viagens, ela pode procurar uma orientação profissional e construir essas provas, né? E outra coisa importante também de se dizer é o seguinte: depois que o decreto 26 entrou em vigor em 1º de setembro de 2022, e daquele ponto em diante, muitas pessoas entraram com pedido na conservatória, entraram com os processos de certificação na CIL, e esses processos estão tramitando, ainda não houve tempo de nós termos os primeiros casos de cidadania concedida ou indeferida, não é? Porque se está demorando aí uma média de 2 anos e meio, ainda não chegou esse momento. Não é? 1º de setembro de 2022, 1º de setembro de 2023, faz um ano. Então, ainda vamos ter essas respostas no futuro. Pode ser que o entendimento da conservatória seja nessa linha, que nós somos brasileiros, falamos o português, fazemos parte da CPLP e tal, e isso já subtende-se que nós temos vínculo ao nascer. Mas pode ser que não, pode ser que ela queira fazer valer o decreto ou a lei, se ela for alterada. Então, é melhor a gente se precaver, né? Criar esses vínculos, mas os primeiros casos daqueles que entraram após 1º de setembro de 2022, não temos. Então,
É uma incógnita no momento. Carlos, a Cirlei pergunta aqui quais os sefarditas mais certificados, quais aqueles sefarditas que mais certificam brasileiros e quais os que deixaram de certificar, que a CIO resolveu não certificar mais por eles. Certo. Olha, se a gente falar de Sul e Sudeste, o campeão de certificações é o Antônio Bicudo Carneiro. O vice-campeão é o Sebastião de Freitas, né? Se a gente falar de Nordeste, Norte e Nordeste, aí a gente vai falar de Brites Mendes de Vasconcelos, Branca Dias, né? Essas duas aí são as campeãs. Aí depois vem outros, Maria de Hered, Abraham Sênior e tantos outros, alguns que o Rani trabalha especificamente, né? E nós tivemos notícias tristes de que a CIO deixou de certificar no início do ano o Antônio Rodrigues de Alvarenga, aqui das regiões Sul e Sudeste, a Isabel Velho também, tem o Bartolomeu Ledo, é uma série, né? E eu diria aí que por volta de uns 10 a 12 judeus deixaram de ser certificados, né? Não lembro de todos os nomes aqui, mas é importante entender o processo de certificação no seguinte aspecto. Quando é feito um estudo genealógico para apresentar a comunidade israelita de Lisboa, não é apenas uma questão de se apresentar todas as provas documentais que levem você ao judeu ou à judia sefardita certificado. É preciso que nesse estudo sejam colocadas provas de que aquele judeu ou aquela judia eram realmente sefarditas. Eram pessoas que ou foram processadas na Inquisição, presas, perseguidas, impactadas, né, de alguma forma, tiveram seus bens sequestrados pelo Estado e pela Inquisição, né? Então, é preciso você apresentar essas provas, que muitas vezes são documentos da Inquisição, da Torre do Tombo, né? ou mesmo algumas provas que eram apresentadas de forma circunstancial. E são esses casos que estão realmente sendo mais vistos pela CIL de uma forma muito mais exigente do que era antes. Era você apresentar um livro, alguns aspectos do cotidiano, e dizer, olha, por causa disso e daquilo outro, fulano era judeu sefardita. Ela, na época, aceitava. Mas, recentemente, ela deixou de aceitar de vários desses judeus. Ela agora quer uma prova direta, uma prova incontestável, histórica, documental, de que aquele judeu era realmente sefardita. Tá? Então, a maioria continua sendo certificada, mas aí uma dúzia aproximadamente deixou de ser certificada justamente por essas questões de que as provas de judaicidade eram circunstanciais. Não havia um documento da Inquisição, mas assim eu aceitava. Hoje eu não aceito mais. Me fizeram uma pergunta interessante hoje, Carlos, sobre uma pessoa que encontrou um ancestral judeu na árvore genealógica, só que ele não tinha o símbolo lá de aprovado pela CIO. Né? O que eu respondi para ela foi que se esse judeu tiver provas, você encontrar provas de que sofreu alguma perseguição pela Inquisição ou pelo Estado português, então você pode fazer o teu processo por ele, independentemente de ter ou não essa foto lá no perfil dele no Family Search como certificado. Sim, tá bom, gente? Isso é possível que existam esses judeus que não têm o símbolo lá, né? Até porque pode ser que nunca tenham sido certificados. Isso, exatamente. Se você reunir as provas e certificar, certamente vão aparecer diversas pessoas que descendem e vão começar a fazer os processos e com a repetição vai chegar um dia que alguém vai colocar o símbolo lá, certificado. Isso. Ou foram certificados e alguém ainda não colocou essa foto lá, né? Eu já me deparei com esse caso também. Inclusive, a pessoa lá citando os números dos processos lá na CIO que certificaram esses judeus.
O Agnaldo Gonçalves chegou um pouquinho atrasado, ele pergunta de que se trata a PL 72, se é da alteração ou extinção da lei referente aos sefarditas. E como nós falamos aqui, Agnaldo, você chegou um pouco depois, ele trata da extinção da lei sefardita, né, que ela terá um prazo limite até dia 31 de dezembro, e esse PL, esse projeto de lei, vai ser votado pelo Congresso Português dia 12 de outubro, não mais dia 13 de outubro, e sim dia 12 de outubro. A Isabel Plácido, preciso dizer que, independentemente do resultado desse pedido de cidadania portuguesa, as descobertas genealógicas que encontramos são emocionantes. Exatamente, Isabel. É um grande legado aí que você vai deixar para a sua família e para as suas gerações futuras, o fato de você ter essa árvore genealógica. Piuás, e outra pergunta, é muito comum na árvore genealógica, tipo, ter essa ocorrência. Tipo, na parte da minha mãe, desde a mãe dela até os bisavós dela, aparecem muitos alves, vários alves de ramos diferentes. Quando você tem um sobrenome o mesmo sobrenome, às vezes, em ramos próximos ali na árvore genealógica, pode ser que sejam casamentos consanguíneos, sejam membros da mesma família casando-se entre si. Ou não. De repente, naquela região lá, tinham muitos indivíduos com aquele sobrenome e ela casou ali com aquela pessoa que era parente um pouco mais distante dela. Não sei se era essa a sua pergunta, mas o fato de ter o mesmo sobrenome não obrigatoriamente significa que eram parentes. Isso acontece, viu? Às vezes, famílias, quando você começa a pesquisar que tem os mesmos sobrenomes, pode chegar num determinado ponto da árvore de que há uma mudança de sobrenome. E uma coisa curiosa também é que nas gerações mais antigas acontecia às vezes de um casal ter 10, 15, 18, 20 filhos. E curiosamente, às vezes eles colocavam para cada filho um sobrenome diferente. Pereira, Albuquerque, Macedo, Dantas, Alves. Então, isso é um problema sério para o genealogista, né? Porque você está pesquisando uma família. E quando você chega lá, naquele ancestral, lá na quinta, sexta, sétima geração, aí você vê que o pai tinha um sobrenome, a mãe tinha outro, e os filhos tinham sobrenomes que não tinham nada a ver. Aí você tem que analisar, será que esses sobrenomes são em homenagem aos demais ancestrais que vieram antes, né, os avós, os bisavós? Então você tem que olhar isso. E às vezes nem tem nexo nenhum. Às vezes realmente, por uma questão que não sabemos, resolveram colocar sobrenomes diferentes. Talvez para homenagear alguém, um amigo, um padrinho. Há muitas razões, né? Então, essa questão dos sobrenomes é muito interessante, porque se por um lado é muito importante, se você descobrir que descende de uma família que se perpetua por 400, 500 anos no Brasil e que é de origem sefardita, isso é importante, você pesquisar e chegar lá. Por outro lado, os sobrenomes podem mudar na sua árvore a cada geração. E você vai ter que regredir com documentação até chegar no ancestral judeu. Entendeu? É interessante. A Cirlei, mais uma pergunta. Pandemia pode ser um motivo de defesa por não poder viajar para Portugal? Acredito que não, Cirlei, né? Porque durou muito pouco tempo, assim, se você levar em conta toda a sua vida, que é o que está lá na lei, né? Então, eu acho que o Carlos concorda comigo. Aceitar ponto, essa desculpa, né? é um ponto interessante. Se eu fosse um advogado, eu usaria. Interessante, é uma visão diferente. Eu usaria esse argumento também, né? Não só esse. Porque eu poderia alegar que antes do decreto 26 de 2022, eu nem tinha condições de ficar viajando para Portugal. A gente não estava na pandemia? Isso. Né? Então, veja, com leis, com argumentos, os advogados acham sempre uma brecha, né?
para nós que não somos os operadores da lei, talvez não dá, isso aí assim, a conservatória não vai engolir e tal. Mas para um advogado, né, com argumentos e com legislação, quem sabe? Né? Quem Mas que é fala muito importante. isso, quem fala, perdão, pela interrupção, quem fala muito isso é a doutora Alenuska, né? Ela fala, ó, tudo é questão de argumentação. Eu adoro essa frase dela, viu? Porque aconteceu comigo já na CIL, deles pediram um documento lá, e esse documento não existia, eu sabia que não existia, e eu argumentei com eles, eles acabaram aceitando e emitindo certificado. Pois é, né? Eu acho que argumento é muito importante. Se o argumento for acompanhado de alguma lei, algum decreto, alguma coisa, pode ser que dê certo, né? Então, por isso que é importante, nessa parte da conservatória, em alguns casos, especialmente quando a pessoa não tem vínculo nenhum, ter uma ajuda de alguém que conheça mais tecnicamente no momento de defender os direitos, né? Se precisar. Porque às vezes a pessoa chega ao genealogista, eu quero fazer o estudo, protocolar na CIA, pedir minha cidadania. Eu já viajei a Portugal, já fui 3, 4 vezes, não sei o que e tal. Aí já é muito mais fácil, né? A pessoa, nunca fui, não sei nem para que lado fica. Aí já precisa de um pouco de ajuda jurídica. Pegando um gancho aqui nessa tua resposta, a PWise diz que tem cartão de residência em Portugal. Muda alguma coisa no processo? Muito bom, muito bom. Eu, como leigo, digo que isso é uma prova muito importante de vínculo. Tá? Porque se você tem um visto de residência, um cartão, poxa, você já está com o pé lá em Portugal, né? É um vínculo, sim. Um arrendamento, que é o aluguel, né? Você prova que alugou um apartamento, está morando lá, está estudando, está trabalhando, está procurando emprego. Tudo isso pode ser usado, sim, no conjunto de provas de vínculos, né? Pode ser usado, sim. Isso, inclusive, você morar no país é um vínculo muito mais forte do que você fazer 2 viagens ao longo da sua vida. Né? Convenhamos. Com certeza. Eu acredito que eles vão realmente expandir esses vínculos aí ainda, né? Uhum. Há uma pergunta aqui, Rani, sobre que tipo de vínculo, que tipo de perseguição Antônio Bicudo Carneiro sofreu. O nome da pessoa é Matador de, não sei, alguma coisa, GAL, pontinho. O Antônio Bicudo Carneiro não sofreu perseguição diretamente, mas ele veio de família sefardita que sofreu os efeitos da Inquisição. Então, não é mandatório que você prove que o judeu foi perseguido para você conseguir ser certificado pelo aquele judeu, né? Mas o judeu que não foi perseguido, ele era filho ou neto de judeus que foram perseguidos, entendeu? E por isso, como o Antônio Bicudo Carneiro e a família Bicudo, que veio aqui para São Paulo, por que eles vieram para cá? Né? Eles sofreram pressões lá. Os familiares foram perseguidos, tiveram os bens confiscados, etc. Então, eles fugiam, vinham para o Novo Mundo, ficar longe dos braços da Inquisição, pelo menos por um tempo. Né? Alguns conseguiram levar uma vida tranquila, mas outros foram alcançados, mesmo aqui no Brasil, pelos braços da Inquisição, né? Pelas mãos da Inquisição. E foram perseguidos, foram presos, levados para Portugal, alguns foram queimados em fogueira e tal. Né? Então, é isso aí, é provar que é descendente de judeu sefardita, e esse judeu sefardita, mesmo não tendo sido perseguido, ele era filho, neto, bisneto de alguém que foi severamente perseguido, né? Lá em Portugal ou na Espanha. O Leonan Medeiros, né, grande genealogista aqui, ele fala do Antônio de Medeiros Corte, né? Não se achou ainda de onde veio esse ancestral. O Antônio de Medeiros Corte é comum esse tipo de ancestrais na árvore genealógica, que ninguém consegue identificar de onde ele veio. E é uma questão interessante porque os Medeiros aqui do Rio Grande do Norte, Paraíba, geralmente descendem
da Beatriz Marques, da judia Beatriz Marques. Então, às vezes, você encontra um sobrenome desse na sua árvore genealógica e você acha que ele vai descender daquele judeu, mas não é bem assim, né? O que acontece também com os Dantas aqui do Nordeste, né? Nem todos vão descender do Junca Montezinho, né? Podem ter ramos, e às vezes tem, geralmente a maioria descende, mas podem ter ramos que vão descender de outras famílias, né? Então, isso é comum também na genealogia, comum a gente encontrar isso. Paulo Sérgio, Rani Carlos, muitos registros têm precisão nos nomes, exemplo, Maria de Tal, José de Tal, registro escritos literalmente desse jeito nos livros. Como devemos proceder nesses casos, Carlos? Maria de Tal, José de Tal, né? Esse é um caso muito complicado, porque às vezes, ou por não saberem a procedência, né, o sobrenome da família, ou até mesmo por uma questão de quererem ocultar alguma coisa da família, colocavam-se esses sobrenomes de tal, de tal, de tal. Isso é péssimo para a gente, né? Descobrir de que família veio vai envolver achar os documentos dos pais. Mas para achar os documentos dos pais, o próprio sobrenome vai ser um empecilho, né? Então, talvez uma busca muito mais intensa seja necessária para achar os vínculos, né? De repente, achar os filhos, os batismos dessa pessoa que tem o sobrenome tal, pode ser que revele, ou nos batismos ou nos casamentos, sejam revelados os verdadeiros sobrenomes. Geralmente, se você consegue encontrar outros documentos, né, você consegue descobrir o nome completo dela, né? Tem casos assim na minha árvore genealógica, né? Eu tenho vários documentos da ancestral e alguns outros colocam fulana de tal. Muitas vezes, quem ia lá declarar o óbito, ou quando o casal ia casar, né, na igreja, eles não sabiam os nomes dos avós, forneciam até errado o nome dos avós, ou como não sabiam, eu só sabia que era João, aí o escrevente coloca lá, João de tal. Isso. Acontecia isso também. Isso mesmo. O Jesuíno fala das dificuldades de igrejas e cartórios, principalmente no sertão pernambucano. Há muitas dificuldades para fornecer certidões. O que fazer para suprir essa demanda? É uma questão de conversar mesmo, né, Carlos? Com as igrejas, com os cartórios, explicar para que você quer o documento. São muito difíceis de contato, realmente, mas nada como uma boa conversa lá com eles, né? Sim. Tudo é questão de de determinação, persistência, argumento, né? Construir uma linhagem documentada é um processo que pode ser feito em um dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Tudo isso varia muito, mas agora é o tempo de procurar uma linhagem que tenha mais documentações, complementar essas documentações, dar foco, porque depois você vai ter a vida inteira e mais 10 anos para continuar suas pesquisas, né? Você não vai parar. Mas agora é o tempo de fechar uma linhagem, fechar a documentação para poder fazer o seu processo. Aqui tem um comentário da Larissa Almeida, que é com relação aos braços da Inquisição, colocou aqui, é o exemplo da Branca Dias, que mesmo após morta foi levada de volta a Portugal e queimada, quer dizer, seus restos mortais. Ou seja, a Branca Dias ela foi julgada e sentenciada 2 vezes pela Inquisição. Uma vez viva, lá em Portugal, quando ela foi julgada e presa, mesmo com filhos pequenos, ela ficou alguns anos na prisão, e os filhos pequenos lá, né, sem os pais. Depois, quando veio, aí conseguiu clemência lá para ser libertada e fugiu para o Brasil com os filhos. E aqui no Brasil, ela continuou praticando judaísmo, ensinando. Inclusive, foi a primeira professora que se tem notícia lá no Brasil, que ela ensinava a jovens.
Mas quando a Inquisição descobriu isso, né, o inquisidor veio em 1593 a 1595, ela já era falecida, foi processada de novo e exumaram, né, a Branca Dias e levaram para Portugal e queimaram os ossos. Então, você vê Isso. que Ela tem uma no história Brasil, fantástica. Inclusive, as filhas dela, né, sofreram perseguição, foram presas também. exato, E milhões e milhões de brasileiros descendem dela, exato. principalmente aqui no Nordeste. Se você não conhece, eu até divulguei um vídeo contando a história dela lá no meu canal do Telegram. Né? Se Muito você bom. não participar ainda, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês participarem, que eu estou sempre divulgando lá matérias, material, informações que geralmente eu não posto nas redes sociais. Muitas perguntas sobre vínculos, Carlos, aqui, mas é como nós dissemos, né? Vai depender muito lá do examinador, que ele vai aceitar como vínculos ou não. Eu acho que vale a pena, né? Quanto mais vínculos você tiver com o país, quanto mais vínculos você alegar no teu processo, maiores são suas chances. Eu acho que é uma boa tentativa abrir conta em banco, se você tiver um imóvel lá em Portugal, a verbação de casamento lá em Portugal, como já disseram aqui, o que você tiver de vínculo com o país, eu acredito que facilite sim a sua vida. Menos um aqui, né, da Isabel Plácido, ela pergunta aqui se torcer para o Vasco da Gama conta como vínculo. Minha querida, se eu fosse examinador e pegasse um vínculo desse, eu independesse do processo sumariamente, tá bom? Até o Flamengo. Mas, brincadeiras à parte, com certeza isso aí não vai adiantar, não. Esse vínculo é muito fraco. A não ser que o examinador seja vascaíno, né? Eu acho difícil. Lá em Portugal, ou seja, fãzaço da história do Vasco da Gama, né? De repente, mas é difícil. Larissa, querida Larissa Almeida, aqui, elogio bastante aqui a live. Muito obrigado, querida. Seja bem-vinda. Fátima, Rani Carlos, minha pergunta: ter bisavó e quase todos os antepassados, no meu caso, tanto do lado do pai e da mãe, fora os sefarditas portugueses, não seria um vínculo também? Você está falando de bisavós, trisavós que não são sefarditas, mas são portugueses. Ter um bisavô português hoje até te dá, não é, Carlos? Uma opção aí de você tentar É, por outra via, é, de descendente direto, né? Desde que até bisneto, né? o neto, seu pai e sua mãe, esteja vivo, né? Não sei se eu estou falando Existem besteira. umas regras, né? Existem umas regras Não é minha que especialidade. que Mas até bisavô, sim, dependendo do contexto aí, você pode requerer por é, outro aqui. por exemplo, bisavô, se os seus pais ou até os seus avós são vivos, aí faz o processo de naturalização, né? Você tem a cidadania originária, né? A atribuição originária, faz para o pai, ou a mãe, se for o caso, e depois faz para o filho, para o neto. É Isso. preciso que um esteja vivo lá para poder fazer, para não quebrar essa cadeia, né? Existem regras que aí normalmente os advogados que conhecem bem essa parte de direito migratório, eles vão fazer. Mas até bisneto, dependendo de algumas condicionantes, pode se conseguir. Carlos, a nossa querida Viviane Pompeu, uma das grandes genealogistas do Brasil, tem uma pergunta interessante. Ela pergunta se vocês acham que a lei será aprovada sem mudança no texto. Agora, a sua impressão pessoal, o que você acha, o que você espera dessa lei aí, dessa votação? Olha, na primeira votação do dia 12, que não vai ser mais dia 13, a minha sensação é de que, se for aprovado, vai ser com o texto do jeito que está. Por quê? Porque se esse projeto for para a segunda fase, que é das especialidades, e vai passar por outras comissões, é aí onde entram os tais aperfeiçoamentos, propostas de alteração, de modificação do texto original. É como se fossem as emendas. Aí sim, pode ser que surja alguma modificação benéfica para a gente, entendeu?
todos nós, né, descendemos dos judeus sefarditas. Mas a tendência é que na primeira votação ou aprovem o texto ou rejeitem o texto. Eu acho muito mais, uma probabilidade muito maior do que nessa primeira votação já entrarem com alguma atenuação, alguma emenda, alguma coisa, porque normalmente eles jogam isso para as especialidades, né? Aquela tramitação nas comissões que eles dizem que é para aperfeiçoamento do texto. Então, acho que nessa fase pode ser que aconteça, mas a primeira eu acho difícil. Beleza. O Leandro pergunta sobre o Bartolomeu Ledo, porque existem tantas controvérsias em relação a ele, sei que ele é espanhol. O caso do Bartolomeu é o seguinte, Leandro, ele foi certificado pela Espanha, né? Não sei quais eram os critérios usados lá pelos avaliadores espanhóis. Eu soube de processos dele na CIL, na Comunidade Israelita de Lisboa, mas eu não sei o final, se ele foi certificado alguma vez na CIL ou não. Eu já trabalhei esse judeu, já tentei certificá-lo, já trabalhei uma linhagem dele, né, com outro colega aí, mas o grande problema dele é que não há documentos, não há fontes que comprovem a ligação dele com os filhos. Pelo menos eu desconheço, eu não encontrei ainda essa ligação. Essa é a grande questão do Bartolomeu Ledo hoje. Então, sugiro que, se for o único judeu que está na sua árvore, que você procure outro para tentar o processo, tá bom? Mais perguntas aqui. Muitas perguntas. Annelise, mas se a atualização da lei fala que cumpra requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal no momento do pedido, para efeitos de naturalização de descendentes de judeus sefarditas. Não entendi muito bem essa questão. Bom, eu entendi um pouco aqui. Objetivos comprovando a ligação de Portugal. Tem que ver no momento. Ela fala no momento do pedido. Protocolar, do pedido, né? Esse não é o entendimento de muitos e muitos e muitos advogados. Né? Porque, veja, no momento que você protocola o pedido, é apenas um pedido. Mas o seu processo vai tramitar por 7 fases. Somente na 4ª fase, que demora pelo menos 1 ano e meio, é que a conservatória vai analisar todos os documentos apresentados. E aí vai para a 5ª fase, que é a verificação de que você possui todos os requisitos para que seja concedida a cidadania portuguesa. Então, a gente está falando aí de mais de 1 ano e meio. Se naquele momento que o conservador for considerar as suas documentações, ele localizar e entender que você possui os vínculos, vai ter que conceder, né? Não tem jeito. Se questionar, você ainda pode recorrer, você pode enviar novas provas que você pode constituir ao longo do tempo, de agora até o final de 2024. Esse é o entendimento de muitos advogados com quem nós temos conversado. Tá? Não é um entendimento meu, é um entendimento deles, que pode ser feito ao longo do tempo, né? Essa construção dos vínculos. Né? E assim, do contrário, ninguém conseguiria mais, né? Isso, exatamente. Algumas perguntas interessantes aqui. O Josué Alves fala de sobrenomes que levam a judeus sefarditas, e eu sempre respondo a mesma coisa. Existem aqueles sobrenomes que você, digamos assim, sente o cheiro do judeu na árvore, né? Você tem uma grande desconfiança que levem a judeus sefarditas. São a família, o sobrenome é Holanda, os Cavalcante, os Albuquerque, os Bicudos, os Lemos, Siqueira em São Paulo, Medeiros aqui no Rio Grande do Norte, enfim, são sobrenomes que você tem uma certa desconfiança, dependendo do local de onde vieram, você tem uma forte desconfiança que descende de judeus sefarditas. Mas o que eu sempre digo para as pessoas,
não confiem totalmente nos sobrenomes, desenvolvam a árvore. Para ter certeza, tem que desenvolver a árvore genealógica, tá bom? Isso mesmo. Genealogia é documentação. É documentação, exatamente. Sem documentação, não vira você não mitologia. prova. Rani, essa aqui para o Carlos responder. Você já teve algum caso de troca de judeu? Se teve, como foi o procedimento? Também é necessário trocar na conservatória? Troca do judeu no processo da CIL. Eu nunca peguei. Eu confesso que eu nunca peguei. Também não. Ainda bem que eu nunca peguei. Nunca peguei. O que acontece na troca do judeu? A CIL questiona determinadas fontes, né? Ou deixa de certificar aquele judeu, como aconteceu com a Isabel Velho, e ela pede para que você procure outro judeu na árvore genealógica. Aconteceu muito com os casos da Isabel Velho e do Antônio Rodrigues. Isso. Nesses casos, sim. Nesses casos, sim, ela pediu para... Ela mesma pediu para trocar. Ela mesma pediu, exatamente. E aí não precisa pagar novo donativo, né? A pessoa que depende do Antônio Rodrigues de Alvarenga, aí a CIL pediu para trocar porque não certifica mais pelo Antônio Rodrigues de Alvarenga. Aí o genealogista achou o Antônio Bicudo Carneiro. Com a documentação completa, fez novo estudo, protocolou na CIL, o processo continuou. Agora, o que pode acontecer é que não seja um caso desse, seja, por exemplo, eu descendo aqui do Sebastião de Freitas, aí vai, tramitando, chega lá, no final do processo, existe uma deficiência muito grande de documentação, a CIL pede mais documento, pede, e você não consegue. Então, qual é a opção? Ela vai dizer, ou você apresenta um documento que comprove isso aqui, ou então você pode entrar com um novo processo, com uma nova linhagem, paga outro donativo e informa que é o segundo processo. Né? Você teve o processo X, que não pode ir à frente, e agora você está com o processo Y e pagou o novo donativo. E com isso ela entende que deve dar prioridade ao tratamento do seu segundo processo. Mas nesse caso você paga outro donativo. Muito importante. Suelen Mariane, é possível dar entrada no processo e morar em Portugal e solicitar lá o interesse de viver legalmente lá enquanto o processo rola? É possível, sim. Agora sim, você está morando em Portugal, o ideal seria você dar entrada na conservatória já morando em Portugal, né? Com aquele atestado de residência que eles emitem, né? Seria um vínculo interessante você já ter uma residência lá no país, como a gente já falou aqui, ajudaria bastante. Uma coisa importante nesse ponto aí é que eu já tive clientes com dúvidas nesse sentido, de pensarem assim, uma vez que eu tenho o estudo protocolado na CIL, estudo genealógico, e eu dei entrada com o processo na conservatória, isso me dá o direito de ir para Portugal, morar em Portugal, por essa razão? Não. O seu processo está em tramitação enquanto não sair a sua cidadania. Não pode usar esse argumento. Você pode conseguir um visto para residência, para trabalho e tal, por outros motivos, por outras razões, mas não com base no processo que está tramitando da conservatória e que ainda não foi finalizado. A Marília Alcântara fala de documentos importantes para pesquisa que foram perdidos em incêndios. Às vezes acontece, impossibilitando, às vezes, fazer a ponte entre um ancestral e outro. A CIL aceita esse tipo de argumento? Carlos, o documento foi perdido no incêndio. Acho muito difícil, infelizmente, acho muito difícil. Você pode conseguir provas de que o cartório pegou fogo, que houve uma inundação, etc. Os documentos foram extraviados, mas ela vai bater o pé para você apresentar alguma prova. Se o cartório pegou fogo, você pode localizar um testamento, um inventário, um documento de compra e venda de imóveis, algum tipo de documento que possa mostrar o ancestral e os nomes dos pais dele, mas ela vai insistir. Ela não vai aceitar que, se o cartório pegou fogo, você não tem como apresentar o casamento, e aí ela vai dizer, ok, então vamos aceitar que o seu bisavô era filho do seu trisavô. Ela não deve fazer isso. Sem chance. Carlos, a Joyce pergunta, é uma pergunta recorrente também essa aqui,
E se seus pais conseguirem a cidadania via judeu-sefardita, pode ser um vínculo para o filho maior? Não. Não, porque o filho sendo maior, ele mesmo tem que comprovar os vínculos. Os pais só podem beneficiar com a sua cidadania os filhos menores e o cônjuge. Ou seja, o marido conseguiu, pede para a esposa, para os filhos menores. A esposa conseguiu, mesma coisa, entendeu? Agora, os filhos menores, eles têm que fazer tanto o processo de certificação na CIL, como fazer o pedido na conservatória e apresentar as suas próprias provas. Então, não dá para usar a prova de um em favor do outro, mesmo sendo os pais. Isso não dá. O Wellington Dantas, para quem nunca foi a Portugal e dá entrada no processo, pode-se considerar idas após a entrada na conservatória? É o que os advogados estão fazendo hoje, né? A gente não pode garantir que vai dar certo, mas eu confio muito nas nossas advogadas lá e é o que elas estão fazendo hoje, não é, Carlos? Isso mesmo. Essa é a orientação de diversos advogados do direito migratório, tanto no Brasil como em Portugal. Então, esse é o entendimento, né? Se eles entendem, com base na lei, que é possível construir esses vínculos ao longo do processo na conservatória até a fase 4, que é mais seguro, né? 1 ano e meio. Então, há uma grande chance, uma grande probabilidade de conseguir sim. A Cirlei me pergunta aqui sobre o capitão Gabriel Gomes, na Paraíba, se eu tenho certidões dele, né? Eu não sei se é o mesmo ancestral, né? Mas o Carlos sabe disso, que eu estou em busca desesperadamente aí de um capitão Gabriel Gomes lá na Paraíba, Gabriel Gomes Pereira, né? Eu acho que vai ser o pai de uma ancestral que eu procuro há muito tempo aí. Não tenho notícias dele, eu sei que o inventário lá na Paraíba, no Fórum de Campina Grande, né? E eu já estarei indo até Campina Grande pesquisar no fórum pessoalmente nas férias de março. Se eu encontrar o inventário dele, a gente vê aí se é o mesmo ancestral, tá bom? Espero que seja. A Liane Reis, o que fazer quando um analista da CIO faz as mesmas exigências já atendidas segundo o genealogista responsável, sendo que filho da pretendente já recebeu o atestado? O que deve ser feito nesse caso? Complicado. Isso acontece. Isso tem acontecido algumas vezes recentemente, né? O pai é certificado, aí tem 2 filhos certificados e um terceiro filho cai em exigência. Infelizmente, isso está acontecendo. Não é fácil. Mas tem que insistir. Tem que vencer a CIL com argumentação ou um documento adicional. É o caminho. Infelizmente, é uma coisa ilógica, mas ela não aceita. Se o pai foi certificado, o filho também teria que ser, né? Por tabelas, com o estudo do pai. Exato. Mas acontece isso, viu? E a gente... Acontece porque são vários analistas, né? E cada um analisa de uma maneira diferente os processos, e às vezes eu acho que eles nem sabem que teve um familiar já certificado. De qualquer forma, na minha argumentação, eu tento encaminhar outras fontes também, e eu cito expressamente esse caso, que o irmão ou a mãe já foi certificada com um processo de número tal, em tal data. Eu estou, inclusive, pelejando aqui com um analista com relação a isso também, no caso desses. O pessoal pergunta muito sobre vínculos, né? O Ismael Cardoso aqui, ser sócio do Porto, que é o time de futebol lá de Portugal. Olha, como a gente já falou aqui, Ismael, tenta vínculos aí, outros vínculos com Portugal são válidos para você tentar, né? Para fortalecer lá a argumentação do advogado. Não custa nada, né? Então vale a pena você ter outros vínculos aí que a lei não cita expressamente. Marília Alcântara. Minha trisavó é citada como afilhada de um padre no testamento dele, mas tem o mesmo sobrenome dele e recebeu herança. Existe alguma forma de saber se ela é filha do padre? Algum documento?
Cara, é difícil esse caso, viu? É bem difícil. Bem difícil. Eu não desisto nunca, né? Eu fico esmiuçando a vida dele, da família, dos parentes próximos ali, analisando a documentação de todo mundo para ver se realmente há algum documento, alguma pista, né? Eu trabalho dessa maneira. Mas é difícil, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Se, por exemplo, o padre fez um testamento, pode ser que ele, no testamento, tenha colocado informações importantes aí sobre os filhos. O Antônio Carlos, a gente já respondeu aqui sobre bisnetos de portugueses. Sou bisneto de português, inclusive Dias, mas não consegui nada de sefardita. Posso pegar cidadania? Teoricamente, sim. Se você é bisneto de português, se seu pai ou a mãe estiver vivo aí, você pode conversar com uma advogada sobre isso. Eu posso te indicar uma boa advogada lá em Portugal para te orientar sobre isso, viu? Para responder com mais certeza para você. Carlos, se você enxergar alguma pergunta interessante aí, você pode responder também, viu? Não, por enquanto não. Eu dei uma olhada aqui, respondi algumas, assim, mas... Okay. E há outras que se repetem, né, no tema, então a gente já falou. O Sérgio, será que um dia podemos ter em sua live um advogado especializado em imigração? Sérgio, eu já gravei lives com 2 advogadas lá de Portugal, especialistas nisso aí, em imigração também, tá bom? Mas eu vou trazê-las aqui novamente, viu? Em breve, você pode selecionar perguntas aí para elas, tá bom? A Marília pergunta como é feita a troca de linhas, né? Lá na Silva, a troca do judeu, a gente já falou sobre isso, né? A Viviane, querida Viviane, fala que genealogia sem fonte é mitologia. Essa frase é a cara dela, viu? Viviane, eu peguei, precisa apresentar um novo relatório. Eu acho que é a questão da troca do judeu aí que ela está falando. Isso. Novo relatório. Isso, outro judeu. A Viviane faz uns comentários interessantes aqui. Sandra Macedo, vamos, pessoal, já partindo aqui para o final da live, viu? Já estamos chegando aqui a quase 2 horas. As últimas perguntas. Todos os meus judeus são complicados. Uma linhagem do Bartolomeu Ledo e a outra passa pelo Capitão Gomes de Farias, que não tem prova. O que fazer? Abrir novos ramos na sua árvore genealógica. Muita gente eu vejo com esse mesmo caso aí, em que tem lá uma árvore genealógica, um ramo até o bisavô, né, que nasceu no século XX. Então, abra novos ramos na árvore genealógica. Isso. Procure fazer isso, analise os matches, aqueles ícones azuis lá na árvore genealógica dos ancestrais. Procure outros ramos, abra outros ramos aí, procure desenvolver outros ramos, você vai chegar com certeza a esse judeu sefardita. Às vezes aqui as perguntas voltam, as primeiras perguntas, deixa eu ir lá para o final aqui. Muitas perguntas sobre vínculos, né? Muitas. E, pessoal, vínculos é difícil. A gente não tem condições de dizer se vai ser aceito ou não. A gente acredita que quantos mais vínculos você tiver com o país, mais vai facilitar a sua vida lá, a argumentação do seu advogado junto à conservatória. Certo? Aline, se a lei vai durar até dezembro, a gente trabalha com essa hipótese hoje, né? Ela vai ser votada, esse projeto de lei, para limitar até dezembro a lei sefardita, e a gente trabalha com essa hipótese hoje. Bom, gente, é isso. Algumas perguntas repetitivas aqui. Se por um acaso eu não li alguma pergunta aqui para vocês, vocês podem mandar para as nossas redes sociais, tá bom? Meu e-mail, genealogiaparainiciantespro@gmail.com, meu Instagram também, muita gente entra em contato comigo através do Instagram, manda sua dúvida lá também.
Para o Carlos, eu vou deixar os contatos do Carlos aqui abaixo, né? E, Carlos, suas considerações finais, desde já, muito obrigado pela sua participação aqui, foi um grande prazer, muito esclarecedor, e suas considerações finais aí para quem está tentando ainda o processo de cidadania portuguesa pela Vista Fardita, e seus contatos também, para quem quiser entrar em contato contigo. Agradeço a todos e a todas pela participação, pelas perguntas, né? Infelizmente, talvez não tenhamos respondido a todas, mas vocês podem encaminhar essas perguntas para nós, responderemos dentro do que nós conhecermos, né? E animo a todos que continuem a pesquisa, continuem a desenvolver as suas árvores, procurem ajuda de quem realmente tem conhecimento para orientá-los. Caso sua árvore já tenha um judeu sefardita certificado, não desista. Caso não tenha, procure desenvolver outro ramo de bisavós, de trisavós, porque ainda dá tempo, mas é preciso agir rápido, tá? Na semana que vem a gente vai saber um pouco sobre o andamento desse projeto, né? Se ele for rejeitado, vai ser um alívio para todos. Mas se ele for aprovado integralmente em primeira votação, ele pode ir para a segunda votação, e aí a chance é grande de ser aprovado para que a cidadania seja viável só até 31 de dezembro, tá bom? Então, muito bem-vindo a todos nas próximas lives, que certamente o Rony vai patrocinar aí para a gente, né? São temas muito importantes, tem ajudado a muitas pessoas. E agradeço também ao Rony pela oportunidade, tá? Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana. Boa noite a todos, fiquem tranquilos, nós vamos atualizando vocês aí com os próximos trâmites, né, dessa votação da Lei Sefardita. O Carlos acompanha diariamente essa tramitação, né? Eu vou atualizando vocês através do YouTube e do Instagram também. E do meu grupo lá do Telegram. Não esqueçam de clicar no link abaixo, que eu vou disponibilizar aqui abaixo, e entrar lá no grupo do Telegram. Gente, muito obrigado a todos, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Obrigado, Carlos, prazer enorme tê-lo aqui, meu parceiro. Prazer, obrigado. Forte Obrigado abraço a todos.